Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu falar uma coisa para você. É um comentário que eu quero fazer com você. Sobre o quê, pastor? Sobre confiança. Nós temos que ter um entendimento da palavra. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, está escrito algo que você deve pegar para você. Por quê, pastor? Porque é algo que eu tenho que pegar para mim também. Por quê, pastor? Porque é para toda pessoa que pertence a Cristo essa orientação aqui. E está escrito assim, ó, Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar. Então você tem que ter esse entendimento com você. Que tudo que está na Escritura para nosso exemplo. Pastor, é para nos ensinar sim, para nosso exemplo. Quer ver? A Nova Almeida atualizada. Nova Almeida atualizada, 15, 4, ó. Pois tudo acontece. Desliga para mim o telefone, quem está com o telefone. Pastor, eu estou. Então desliga, ou se não, coloca no silencioso, tá bom? Porque às vezes não dá para desligar, né? Porque às vezes a pessoa está esperando alguma coisa. Mas coloca no silencioso, não deixa nada te atrapalhar agora. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela produz vida. E uma orientação que às vezes nós deixamos passar, dá oportunidade para o inimigo nos derrotar. Toda a palavra de Deus, ela tem duas funções no que diz respeito à arma. Ela é uma arma de ataque, mas ela é uma arma de defesa também. Então, tem revelações que vai chegar a mim, vai chegar a você, que vai funcionar como arma de defesa, para nos proteger. E tem revelações que vai chegar a mim e a você, que vai se tornar uma arma de ataque, para destruir o inimigo. Amém? E nós precisamos das duas maneiras. Eu preciso tanto me defender em certos momentos, como preciso atacar em certos momentos. Então eu preciso dos dois entendimentos. Você entende? Então tem que prestar atenção na palavra. Por quê, pastor? Porque vai ter hora que o ataque vai ser grande. E eu estando debaixo da asa do Todo-Poderoso, da proteção do Onipotente, eu vou resistir, vou aguentar e vou sair dali com vitória. E vai ter momento que eu vou ter que partir para cima do inimigo. E aí o Senhor Deus, Ele vai trazer a vitória que eu preciso por meio do entendimento que Ele me deu. Agora, se eu não tenho entendimento, como é que eu vou fazer? Né? Eu sempre explico para as pessoas de uma maneira natural para poder entender. O Senhor Jesus fazia dessa maneira. Ele pregava por parábolas, ou seja, por comparações. E Ele observava o tipo de vida que as pessoas tinham e ia fazendo comparações para que ficasse mais claro o entendimento. Por exemplo, eu, Antônio Júnior, eu luto jiu-jitsu desde 2003. Ô pastor, faz tempo e faz tempo. Mas eu lembro a primeira aula que eu fui. Por quê, pastor? Foi muito esquisito para mim. Porque tem uma proximidade física que eu não estava acostumado. Ainda mais pela posição que eu ocupo de pregador, a gente costuma manter-se uma certa distância das pessoas. Não é nem por nada, não. Não é por causa de quem está vendo. Por quê, pastor? Porque quem está vendo, muitas vezes ela pode ter um olhar malicioso, um olhar maldoso. Então você age de uma maneira que você não dá oportunidade. A Bíblia diz, não deis oportunidade ao diabo. A Bíblia diz que eu não devo ter um comportamento onde a pessoa pode julgar de maneira errada. Né? Então, muitas vezes nós temos um comportamento um pouco distante por causa disso. A Bíblia diz que eu tenho que fugir da aparência do mal. Não há maldade, mas às vezes tem uma aparência de maldade. Não há intenção ruim, mas às vezes tem uma aparência. Então não só não pode ter uma intenção ruim no meu coração, mas eu também não posso ter um comportamento onde alguém olhe e veja com aparência de maldade. Você está compreendendo? Sim ou não? Nós temos que ter esse entendimento. Então por isso às vezes a gente é um pouco distante das pessoas. E eu fui para a primeira aula, e a primeira aula justamente há uma posição chamada posição da montada, onde o cidadão fica em cima para aprender um golpe chamado americana, né?
E quando o cara sentou assim, eu regalei o olho, né? Falei, que coisa esquisita. Só não amarrei porque não tinha motivo para amarrar, senão eu ia falar, está amarrado, né? Em nome de Jesus. Né? Mas só que com o tempo eu fui aprendendo. E eu fui aprendendo a me defender e fui aprendendo a atacar. Mas só que eu não perdi uma aula. Até a aula que eu não gostava, a aula chata, que é uma aula de queda. Eu não gosto desse negócio de queda. Porque levanta você lá em cima e bam, no chão. Mas só que era importante por quê? Porque você tem que aprender a se defender na queda para não quebrar um braço, para não quebrar uma perna. Então é importante. Mas eu não gostava, mas eu ia. Por quê, pastor? Porque nenhuma aula ela era dispensável. Ou seja, deixava de ter sua importância e deixa de ter sua importância. Então é a mesma coisa. Você tem que prestar atenção que você não pode perder um entendimento, porque nenhum entendimento é dispensável. Mais cedo ou mais tarde vai cooperar com você. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar dele. Então não despreza. Cada reunião você talvez não entenda isso. Cada reunião ela é ímpar, ela é diferente. Pode ser até a mesma mensagem, mas vai ter uma revelação diferente. Vai ter um entendimento diferente. Por quê, pastor? Porque dificilmente o pregador prega na mesma unção. Não, sempre há uma unção diferente. Eu fico vendo hoje, por exemplo, cada reunião que eu faço, normalmente eu dou uma mensagem diferente. Mas toda vez que eu cravo aquela mensagem para o dia, vamos dizer dessa maneira, eu prego de manhã a mensagem, a mesma mensagem à tarde, a mesma mensagem à noite, eu vejo que é uma unção completamente diferente. Por quê, pastor? Porque em certos detalhes há uma mudança de entendimento, há uma revelação nova. Você compreende o que eu estou falando? Então é ímpar, por isso que eu fico brigando às vezes com os meus que estão mais próximos, que ele não pode ter como obrigação. Né? Eu já fui na reunião da tarde, já cumpri minha obrigação. Não, poxa, não, às vezes não é nem a intenção da pessoa, mas é o que o diabo quer. Por quê, pastor? Porque um entendimento que muitas vezes foi entregue agora, não vai ser, não foi entregue agora, vai ser entregue depois. Naquela parte da tarde que você, enganado, não, já cumpri minha obrigação. Não é obrigação, é privilégio, é prazer, é honra. Poder participar das coisas de Deus. Você compreende? E outra coisa, irmãos, a gente tem que ter entendimento, como eu falei, olhando o lado natural. Você toma o café da manhã, quando dependendo do horário que você levantou, tomou 7 da manhã o café. Quando é 10 horas, você está com fome. Você aí belisca alguma coisa. Mas nada muito, porque para não atrapalhar o almoço. Mas no almoço você bate aquele pratão. Mas quando é meio-dia, quando é 2 horas da tarde, você já está sentindo alguma necessidade. Aí você dá uma segurada, porque tradicionalmente o café é 4 da tarde. Mas vai lá, dá uma beliscada num pãozinho, um biscoitinho, alguma coisa. Mas só que quando é 7 horas da noite, o estômago está roncando de novo. Há uma outra necessidade. E você come a mesma coisa que você come no almoço, você come no café da tarde? Há uma mudança, né? Você está entendendo o que eu estou te falando? É refeição, mas há uma assim é a palavra de Deus, assim é espiritualmente também, gente. Só que tem gente que não tem esse entendimento. Não, já cumpri minha obrigação. Não funciona dessa maneira. Você tem que começar a mudar a tua maneira de ver as coisas. Por quê, pastor? Porque você vai começar a ter resultados diferentes na sua vida também. Mas voltando, pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito por teu entendimento, por meu entendimento. Mas presta atenção, você tem que aprender a examinar as Escrituras. Eu já falei para você, desde quando eu cheguei aqui, que você tem que adotar uma postura na sua vida. Qual é? Não ficar na palavra do homem. Examine as Escrituras. Tem pessoas que elas citam certos versículos bíblicos, mas ela nunca foi lá olhar o texto, o contexto, ou seja, qual é o real significado daquele versículo. E transmitem entendimentos completamente equivocados, completamente fora da palavra. Quem aprende errado, ensina errado. E como é que faz para mim não aprender errado, pastor? Eu vou examinar as Escrituras. E hoje, irmão, não ter cultura não é desculpa.
Não é desculpa. Você pega uma Bíblia em áudio, você vai ter alguém lá especializado em interpretação e narrativa de texto. Não tem como você se equivocar. Não tem. Então hoje, falta de cultura não é desculpa. Antigamente era uma desculpa. Não sei ler, eu leio mal, eu estudei pouco. Mas hoje não. Hoje a tecnologia, essa chamada inteligência artificial, se você usar para o bem, ela colabora muito com o teu crescimento, colabora muito com a tua vida. Você está compreendendo o que eu estou falando, não? E mesmo no passado, irmão, se você tiver sabedoria, você sabia fazer um bom uso da falta de cultura. Como isso, pastor? Eu me lembrei de uma senhorinha aqui. Eu não vou falar o local, é desnecessário, mas eu fui líder naquela região por algum tempo. E eu conheci uma senhorinha, ela não sabia ler nem escrever. Ela ganhou todos os netos dela para Jesus nessa brincadeira de não saber ler nem escrever. Como assim, pastor? O que ela fazia? Ela trazia o netinho e falava, lê para a vovó a Bíblia. A vovó não sabe ler, coitada da vovó. Lê para a vovó. E eles começavam a ler. E está lendo a Bíblia. A palavra de Deus ela é espírito e vida. E de repente o netinho se entregava para Jesus. Ela falava, agora não quero que você lê mais não. Eu quero que o fulano lê. Aí vinha lá o fulano, aquele neto perturbado, começava a ler. Aí o neto se entregava para Jesus. Vovó não quer que você lê mais não. Vovó quer que o fulano lê. Ganhou a família toda para Jesus assim. Com a ignorância dela, com a falta de cultura dela. Porque você tem que ter um entendimento no teu coração. Falta de cultura não significa falta de inteligência. Tem nada a ver uma coisa com outra. Tem pessoas que são preparadíssimas culturalmente. E é difícil o raciocínio. E tem pessoas, para não falar burra, né, pastor? Não pode. Não pode falar burra, né? Não pode. E tem pessoas que não têm cultura alguma, mas com uma capacidade de raciocínio tremenda. Espetacular. Ou seja, pessoa muito inteligente. Então não tem nada a ver. Às vezes a pessoa ela não teve oportunidade de vida para adquirir cultura. E outras já tiveram oportunidade de vida para adquirir cultura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está compreendendo, sim ou não? Então, voltando a falar, mesmo no passado, onde a falta de cultura poderia ser um prejuízo, se tiver sabedoria, se tornaria uma arma, como se tornou uma arma para ela ganhar a família dela para Jesus. Agora, hoje em dia, não tem desculpa. É questão de querer. Agora, não pode ser aquela pessoa preguiçosa. Você tem que fazer, quando você pega uma Bíblia em áudio, a audição, ela tem só que ser mais um instrumento. Não é para você trocar a visão pela audição. Porque aí tem gente que se torna preguiçosa, aí só a audição. Não. É para cooperar. É para ajudar. É melhor dois do que um. É para ajudar. Não é uma brincadeira. É para ajudar. É para cooperar com você, para te auxiliar um pouco mais. Por quê, pastor? Porque, às vezes, uma interpretação equivocada de texto vai trazer para você um entendimento equivocado, você vai pegar um caminho que não é real, que não é verdadeiro, e não vai chegar onde você precisa. Você precisa ter entendimento. Está compreendendo, sim ou não? Um versículo que eu fico vendo até grandes pessoas, grandes homens de Deus, ensinando de maneira errada. Qual é, pastor? Jeremias 17, 5. Presta atenção. Mas por que a pessoa ela ensina errado? Porque ela cata o versículo e esquece o texto. Existe um texto, gente, unido a esse versículo. E existe um contexto por trás desse versículo. Então você tem que ver qual que é o assunto, sobre o que está sendo falado. E qual é o entendimento que o Espírito Santo quer transmitir através desse versículo. E você vai ver que não tem nada a ver com o que é ensinado. Porque quando alguém lê maldito, o homem confia no homem. A maioria usa só isso. Vai até a vírgula. E aí ela começa a acreditar que maldita, eu me torno maldito, ou a minha vida se torna maldita, porque eu confiei na irmã Joana. Ou porque eu confiei no irmão Joaquim. Porque eu confiei no irmão Sebastião, na irmã Maria. Irmão, não tem nada a ver isso aqui, não. O Senhor Deus está falando de uma outra coisa.
O Senhor Deus está falando que se torna maldita a pessoa que deixa de confiar em Deus para confiar no seu próprio entendimento. Obviamente, eu me torno maldito se eu deixo de confiar em Deus para confiar na irmã Rosângela. Agora eu deixei de confiar em Deus, Deus não é mais meu socorro agora é a irmã Rosângela. Meu socorro agora é o reverendo Júnior. Não. Deus pode até usar a irmã Rosângela se ele quiser. Ele pode até usar o reverendo Júnior se ele quiser. Mas a minha confiança é nele. E o erro está aí. A pessoa ela vai trazer maldição na vida dela se ela trocar a posição. Em vez de confiar em Deus, confiar no homem. Agora, se ela mantiver a posição, a confiança dela é Deus. Agora, quem ele quer usar, e ele vai usar, ele se manifesta através do homem, aí é outra história. Eu me lembro o nome de um pregador, não me lembro o nome de um pregador, isso estava num livro, também não me lembro o livro, não precisa nem me perguntar que eu não lembro. E ele tomava conta, fazia um trabalho social bonito, preste atenção, ele fazia um trabalho social bonito, ele tinha um orfanato. E aquele negócio, há certos momentos que a gente passa por uma certa dificuldade, né? Às vezes, como diz o outro, o cinto aperta. E ele, nesse trabalho bonito e importante, ele começou a enfrentar uma dificuldade. E a dificuldade foi aumentando, ao ponto de o seguinte: amanhã de manhã, não tem sequer café da manhã para as crianças. E eu tenho que alimentá-las. Como eu vou fazer? Joelho no chão. E foi a Deus. E apresentou a necessidade. Quando levantou de manhã, mandou as crianças sentarem à mesa, como de costume. Lá estava a canequinha, lá estava o pratinho para colocar o pão, e tudo experimentando. Mas não tinha nada. Não tinha nada. 5 minutos para o horário do café. Alguém bate na porta. A pessoa que trabalhava no local, no orfanato, abriu a porta. Pois não. Um leiteiro. Estilo antiga, lembra? Lembra do leiteiro? O cidadão veio e falou: olha, desculpa incomodar, mas eu tive um acidente. Meu caminhão quebrou. Rapaz, está cheio de leite e de pão lá. E eu, até chegar ao destino, vai estragar. Então eu vim perguntar, vocês não queriam dar para as crianças, não? Aí a moça falou: claro, por favor, pode entrar, coloca tudo na cozinha. Aí o pregador responsável foi lá, ajoelhou no pé do cidadão e falou: obrigado. Foi? Foi não. Foi não. Ele foi a Deus, porque a confiança dele estava no... Se Deus quis usar o leiteiro, é outra história. Se Deus quis usar o leiteiro, é outra história. O problema é que a pessoa, muitas vezes, ela troca. Ela para de confiar em Deus para confiar em alguém que Deus usou uma hora ou outra. Não, irmão. Não. Aí sim, aí você vai se tornar e vai ter uma vida amaldiçoada. Ó. Assim diz o Senhor. Isso aqui é a palavra de Deus, é Ele que está falando. Por quê, pastor? Tem alguma diferença? Tem muita. Tem coisas que foi Davi quem falou. Tem coisas que foi Paulo que falou. Tem coisas que foi Pedro quem disse. E tem coisas que foi o próprio Deus quem falou. Agora, repito, lembra, nós começamos em Hebreus 15:4? Tudo que está escrito para nosso exemplo. Não foi porque Paulo falou que não tem valor. Não foi porque Davi falou porque não tem valor. Tem uma palavra que vive no meu coração e quem falou foi um cego de nascença, que passou a ver. Por quê? Porque esse cego de nascença recebeu o milagre de Jesus. Passou a enxergar. E de repente pintou uma discussão. Você está compreendendo? Pintou uma discussão. Quem foi? Se esse homem era cego realmente. Mandaram chamar os pais. Os pais falaram: ó, o negócio é o seguinte, que ele é nosso filho, Isso garantimos. Que ele era cego. Agora, como ele está vendo, não sei. Mas que ele nasceu cego, que ele é nosso filho. Está compreendendo? E eles falando de Jesus. Queriam saber quem fez aquele milagre. Ele falou: eu não sei. O homem falou, eu enxerguei. E aí esse cego, de nascença,
que agora estava enxergando, fala, ele quem falou. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então, quer dizer, não tem importância porque foi o cego que falou? Claro que tem importância, e muita importância. Por quê? Porque ele fala segundo a palavra de Deus, a revelação que vem do Espírito Santo. Então, tudo que está escrito tem importância. Você está entendendo, sim ou não? Foi Paulo quem falou, foi cego de nascença quem falou, foi o leproso que falou, foi o próprio Deus que falou. Está ali, é a inspiração do Espírito Santo. De tudo que aconteceu na humanidade, o Espírito Santo veio, vamos dizer dessa maneira, selecionou, peneirou e colocou. E disse, essa é a palavra de Deus. Então tudo, coisa boa, coisa ruim aos nossos olhos, tudo que está escrito para nosso exemplo. Está compreendendo, sim ou não? Então, se eu troco a minha base de confiança, aí eu vou trazer um problema para mim. Ó. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Parou aí, acabou? Não acabou. Mas para a maioria dos pregadores, para a maioria das pessoas, parece que acabou aí. Só que não acabou aí. Tem uma sequência. E faz da carne o seu braço. Está falando da carne o seu braço. Como? Está falando do homem. Ele deixou de confiar em Deus. E começou a confiar no homem. Ou em si mesmo, ou em uma outra pessoa. Ele está fazendo da carne agora a força dele, a confiança dele. Não. Aí ele se torna maldito. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do... não mudou? Não mudou? O entendimento não fica mais claro agora? Ele se apartou do Senhor, a confiança dele não é mais no Senhor, e a confiança dele agora é no pastor David, porque o pastor David é homem de Deus. E se ele foi usado, a glória é de Deus. Mas a confiança minha não é no pastor David. A confiança minha não é no pastor Antônio Júnior. A irmã me ajudou. Mas a minha confiança não é na irmã. Eu louvo a Deus pela vida da irmã, que soube ouvir a Deus e me ajudou. Ela foi resposta de oração para mim, mas a minha confiança não é nela, não. A minha confiança é em Deus. Eu posso até ser grato a ela, posso até tratá-la com amor, por ver quão sensível ela foi ao Espírito Santo e me socorreu, mas a minha confiança, a minha gratidão é o Senhor. Não confundam as coisas. Está compreendendo, sim ou não? Então coloca no teu coração, a maldição se apodera da vida de uma pessoa, porque ela deixa de confiar em Deus para confiar no homem. Não. A minha confiança é no Senhor. Eu sei que Ele vai fazer. Se Ele quiser fazer através da irmã, amém. Se Ele quiser fazer através do irmão, amém. Se Ele quiser fazer através daquela pessoa que está passando lá na rua, amém. Agora a minha confiança é nele. E se aquela pessoa que Deus mandou fazer, ela mudou o comportamento dela, não se preocupe. Por quê, pastor? A minha confiança continua sendo em Deus. Continua sendo em Deus. Secou o rio, não secou? Do que o senhor está falando, pastor? De Elias. Não secou o rio? Ele deixou de beber? Ele deixou de comer? Deus usou outra pessoa. Deus trouxe uma outra fonte para ele. Quem perdeu com isso foi a primeira fonte que secou. Tua confiança tem que ser em Deus. E tem que continuar sendo em Deus. Você está compreendendo, sim ou não? É nele, Ele é o Senhor. Põe isso no seu coração. Deixa eu te mostrar, segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 9. Segundo o livro das Crônicas, pastor, segundo o livro das Crônicas, 14, 9. Preste atenção nisso aqui, ó. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá. Você sabe que do filho de Salomão para lá, eram 12 tribos de Israel, um só povo. Os 12 filhos de Jacó. Se tornaram 12 tribos de Israel, o povo escolhido por Deus, um só povo. Até Salomão, era só uma tribo. Ou seja, só uma tribo que eu digo, era 12, que era uma só força, um só povo. De
do filho de Salomão para lá, houve uma divisão. 10 tribos foi para um lado e 2 tribos foi para o outro. Judá e Benjamim se tornaram uma tribo. E houve as outras 10, que era a tribo do norte, as 10 tribos do norte. Então, presta bastante atenção nisso aqui para você entender. Eles eram aliados, um só povo. Agora dividiu, 10 para um lado, 2 para o outro. E agora se tornaram inimigos. Estavam brigando entre si. Irmão, como é que crente briga com crente, irmão? Não pode. Não pode. Não pode. Crente brigar com crente, não pode. Quando eu cheguei aqui, eu percebi, eu estava orando, né? E eu estava reformando a igreja, aliás, que tem que reformar, a gente tem que terminar ainda, coisa para fazer. Tenho orado a Deus, parece que algumas pessoas fecharam o coração, e Deus deu uma orientação para elas, e elas deixaram se contaminar por alguma coisa, não sei o que só Deus sabe, e não estão fazendo mais o que Deus mandou que fosse feito. Resolveram fazer do seu próprio jeito. Mas voltando, e estava pintando da frente. Eu atravessei a avenida, estou do outro lado, e eu vi um demônio que queria colocar uma confusão entre nós e o pessoal do lado. Eu falei, demônio, você está amarrado? Eu falei, nós somos irmãos em Cristo. Nós não estamos numa competição. Preste atenção. Pode conversar na minha reunião, não. Não pode conversar na minha reunião. Nós estamos no mesmo lado. Qual é o lado? O reino do Senhor Jesus. O objetivo é que o reino do Senhor Jesus aumente. Não estamos numa disputa. E eu amarrei e quebrei a força do diabo. Porque eu percebi. Tem um amigo meu, que está me devendo, inclusive, voltar a olhar o telhado para mim, que ele estava arrumando um telhado. E ele percebeu que do lado de lá tinha uma caixa d'água, vazando água que nem doido. Né? Aí ele vem e fala para mim, pastor, tal. E eu fui comunicar uma pessoa responsável do que estava acontecendo. Quando eu cheguei, falei, tudo bem, eu sou o pastor Antônio Júnior aqui, a tua caixa d'água, ela está quebrada. Eu falei, calma, rapaz, eu falei, eu não estou falando que ela é responsável pelo vazamento que eu estou resolvendo na minha igreja. Não é isso, não. Pelo contrário, ela está até distante. Eu estou falando para você por uma razão. O teu gasto com água deve estar alto. E é dinheiro da obra de Deus. Ele, você tem razão, me perdoa. Mas só que é um demônio. Que quer colocar sempre o povo de Deus brigando com o povo de Deus. Como se estivéssemos disputando para ver quem é mais bonito, para ver quem ganha mais gente, para ver quem é mais alto, para ver quem tem o olho mais... Não, irmão! A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. A nossa luta é contra os principados, potestades e ossos espirituais da maldade. O nosso coração tem que ser o coração de Davi. Quando Deus falou para ele, você não vai fazer o templo para mim, quem vai fazer é Salomão, ele não ficou bicudinho, não ficou tristinho, não. Ele foi preparar condições para que Salomão construísse um templo melhor possível para o Todo-Poderoso. Nós temos que cooperar com a obra de Deus, não estamos disputando, não. Quem é mais bonito, quem tem mais gente, quem consegue mais, quem aparece mais nas redes sociais, quem posa mais bonito para foto, a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Se Deus quer usar o reverendo Antônio Júnior, que use. Se quer usar o David, use. Se quer usar o pastor Antônio Júnior, use. Por quê, pastor? Porque o que importa é que ele seja glorificado. Quer usar você? Use. Amém? Você está entendendo a seriedade da coisa? Agora estava um povo de Deus, agora brigando um contra o outro. Não tem que haver contenda entre nós. Não tem que haver divisão entre nós. A Bíblia diz que o reino dividido, ele cai, ele não permanece. Não tem que haver. Entre nós tem que haver união. Entre nós tem que ser um trabalho onde Deus seja exaltado e glorificado sempre. Amém, pessoal? Coloca isso dentro de você. Ninguém é mais importante, todo mundo tem a sua função. Ixi, irmão, como é importante esse dedo aqui, irmão. Quando coça, esse aqui não dá. Esse aqui dá.
tem importância demais. Você está entendendo o que eu estou falando? Tudo tem importância. Não tem nada que não tenha importância. Mas Jesus conhecia o pensamento deles e disse, porque eles estavam dizendo que Jesus expulsava demônios por Beelzebú. Mas Jesus conhecia o pensamento deles e disse, o país que se divide em grupos, que luta entre si, certamente será destruído. A cidade ou a família, tua família tem que ser unida. Eu conversava com uma amiga minha sobre família, e ela me contou algo que eu achei maravilhoso. Por quê, pastor? Irmão, família tem que ser um pelo outro. Tem que ser um pelo outro. Vai ter diferenças? É obviamente que vai ter diferença, irmãos. Vai ter diferença. Nem sempre vou concordar com a minha esposa, mas não significa que eu vou ter que ficar brigando com ela. Nem sempre minha esposa vai concordar comigo. Nem sempre eu vou concordar com meu filho. Nem sempre meu filho vai concordar comigo. É natural, é normal. Por quê, pastor? Porque temos diferenças. Somos diferentes. Mas nós temos que nos amar. E nunca nos voltar um contra o outro. Nunca, jamais. Por quê, pastor? Porque essa é uma estratégia de Satanás. É uma estratégia de Satanás. Nós temos que aprender com Jesus, gente. Pedro pisou na bola, desculpe o popular. Pedro pisou na bola, pecou, negou Jesus. Jesus ressuscitou. Uma mulher foi a primeira pessoa que o viu, uma mulher chamada Maria. Ele deu um recado para essa mulher. Qual foi o recado que ele deu? Ele falou, o negócio é o seguinte, vá e diga aos meus discípulos. Jesus apareceu para ela, acho que é por causa da dor que ela estava sentindo, tão grande, tão sincera. E ele aparece para ela e fala, você está chorando por quê? Porque ela foi procurar o corpo de Jesus, não estava lá. Quando ela viu Jesus, ela não o reconheceu. Ele estava num corpo glorificado. Aí ela pensou que era o jardineiro. Falou, foi o senhor que tirou o corpo dele daqui? Fala. Aí ele vem e abre os olhos dela, ela vê que era Jesus. Aí ele vem e fala, o negócio é o seguinte, vai e avisa os meus discípulos, para que eles vá a tal lugar, ou seja, como assim estava combinado. Principalmente a Pedro. Pedro havia pisado na bola, então vamos isolar Pedro. Não foi assim que Jesus fez. Jesus mostrou para Pedro o tamanho e o valor que ele tinha e mostrou para Pedro, o plano que eu tinha contigo continua o mesmo, nada mudou. Não é porque você falhou que eu deixei de te amar. Não é porque você falhou que você deixou de ter importância. Você continua tendo a importância. Você está compreendendo, sim ou não? Então é assim. O filho falhou, pisou na bola. Vai isolar? Vai ignorar o filho agora? Eu converso mais com ele também. Desculpa, posso falar? Posso mesmo? Vai falar mal de mim depois? Não vai não? Toma vergonha na tua cara, é teu filho. É teu filho. Sangue não vira água, não. É teu filho. É teu pai. É tua mãe. É teu pastor. É tua ovelha. Sei lá. É da família. Poxa, o negócio é esse. Como é que você não conversa com alguém? Torce a cara. Faz bico. Tá vindo a irmã Joana. Espera aí, gente. Você vai deixar o diabo te destruir. É coisa séria, porque é o que o diabo quer. É o que o diabo quer. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse, o país que se divide em grupo e que lutar entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos, que luta entre si, também será? Oxe, agora segue. Assim, por isso que eles ficam unidos. Talvez você nunca viu um demônio manifestar, ele não entrega o outro, mas nem a porrete. Por quê? Assim, se o reino de Satanás, um grupo está combatendo contra outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Eu já vi demônio manifestado, 2, 3, assim, 4, 5, de dúzia, de falar a verdade com você. Já cheguei a ver 25, 30 pessoas manifestadas de uma vez. E, de repente, naquele grupo, um demônio tem autoridade sobre o outro. E aí eu pego e falo, demônio,
Fala isso, o outro não fala nada. Cala a boca, que não é com você. Não fala nada. Por quê? Não pode estar um contra o outro. Mas você fala contra a tua mãe. Mas você fala contra o teu pastor. Mas você fala contra o teu irmão. Mas você fala contra a tua igreja. Mas você fala contra a igreja do lado. Você não tem que falar contra ninguém. Desculpa, posso falar? Guarda a tua língua na boca. A palavra do sábio é o silêncio. E não é todo mundo que está preparado para ouvir o que você pensa ou o que você fala. Coisa séria, gente. Volta lá, segundo livro das Crônicas. Meu tempo já acabou. O etíope chamado Zara marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra e avançou até a cidade de Marissa. Segue. Asa saiu para lutar contra ele e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Záfata, perto de Messera. Segue. Aí Asa pediu socorro, quem? Ei, gente, pede socorro a Deus, rapaz. Não, porque vou procurar um agiota. Fala com Deus, rapaz. Conversa com Deus. Não se preocupe com coisa alguma, mas coloque as vossas necessidades diante do Senhor em oração, com o espírito grato. Põe isso dentro de você. E Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus. Ó Deus, tu podes socorrer tantos, essa é a oração dele. Ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti e em Teu nome estamos aqui para lutar contra esse grande exército. Tu, ó Senhor, é o nosso Deus, ninguém pode resistir ao Teu. Pega como modelo. Pega como modelo. Tudo que está escrito para o nosso exemplo. Pega como modelo. Dobra o joelho, Deus. Só pode ajudar tanto fraco como forte. E eu estou diante do Senhor. Eu estou com uma necessidade assim, assado, assim. Pai, o Senhor é o Deus que me dá a vitória. Não importa o tamanho do inimigo. Eu confio no Senhor para me livrar desse mal, porque o Senhor é o meu Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Acabou. Segue. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes. E eles, quando Asa e os seus soldados atacaram, você tem que agir para Deus agir. Deus derrotou os etíopes. E eles fugiram. Segue. Sendo perseguido por Asa e pelo seu exército até Gerar, todos os etíopes foram mortos. Não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados. Quando Deus está na parada, o inimigo ele é derrotado na totalidade. Não sobra ninguém, não sobra nada. Por Deus, o Senhor, e pelo seu exército, os soldados de Asa carregaram consigo tudo. Porque tinha muita coisa para carregar, 1 milhão. Como é que era? Coloca no 9? 14, 9? Um etíope chamado Zara marchou contra Judá com um exército de 1 milhão de homens. Era 1 milhão de homens. Você imaginou? 1 milhão de homens para atacar o exército, a cidade de Asa. Atacar o povo de Deus. Só que aquele negócio, não importa o tamanho do inimigo. O que importa é se Deus está com você na batalha. É isso que faz a diferença. Não importa o inimigo. Tem pessoas que elas só estão sendo derrotadas. Por quê? Porque Deus não está com ela na batalha. Por quê, pastor? Porque a confiança dela não está em Deus.
Não está. Essa aqui é a questão. A confiança dela está na habilidade dela. Maldito o homem que confia no homem faz do seu braço a sua força. A habilidade, a confiança dela está na habilidade que ela tem. A confiança dela está no conhecimento que ela tem. A confiança dela está num fornecedor. A confiança dela está num amigo. A confiança dela não está em Deus. Por isso que ela está perdendo. Se a confiança dela estiver em Deus, não tem derrota para você, não. Não tem, pastor, não tem. Vai ter batalha, mas derrota não. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16. Mesmo Asa, hein? Mesmo Asa. Aí eu vou ter que ler correndo, porque são 9 capítulos, são 9 versículos. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. Lembra? Rei de Israel, lembra? 10 tribos e 2 tribos. As 2 tribos eram Judá e Benjamim. Tinha as outras 10 tribos da tribo do norte. Então estavam novamente numa situação complicada. Ó, o irmão brigando com o irmão. Para com isso aí. É que a irmã falou, pastor. Vai jejuar e orar, vai. Vai dobrar o joelho no chão. Vai falar com Deus, vai arrancar o entulho do coração. Vai buscar o Espírito Santo. Vai ficar deixando o diabo fazer ninho na tua cabeça. Hein? Você vai trazer perturbação sobre a tua alma, vai trazer inimigo para te enfrentar, que não precisa de enfrentar. Tem situação que você não precisa passar. Por quê? Porque você... Posso falar? Vai brigar comigo e falar mal de mim, não? Mas não? Porque você é cabeçuda. Oxa, dá importância àquilo que tem importância. E o que é que tem importância? Adorar a Deus. Isso tem importância. Amém? E no ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralha a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na entrada que ia até Jerusalém. Irmão, é como se ele tivesse colocado um pedágio, entendeu? É como se você colocasse um pedágio na porta da minha casa. Para entrar eu tinha que pagar. Que absurdo, cara. Olha o que ele faz com o irmão. Como é que você faz isso com o teu irmão? Fala para mim. Como é que você faz isso com o teu irmão? Como é que você faz isso com o teu irmão? Irmão, cada um tem o seu pensamento, cada um foi criado de uma maneira, mas tem coisa que para mim é inaceitável. Outro dia eu estou andando, eu gosto de andar de moto. Eu estou andando, só ando no interior também. Estou andando no interior e de repente eu encontro uma menina. Uma menina que cresceu junto com a gente, sobrinha da minha esposa, maravilhosa ela, não vou falar o nome. Eu tenho muito carinho por ela tem muito carinho por mim, pela minha esposa, é muito boazinha ela. E aí ela me encontra, tio, aí tira o capacete, moto com moto, fomos conversando e tal. Eu falei, você está indo aonde com tanta pressa? Ela falou, estou indo pagar aluguel, tio. Eu falei, tá certo. Aí eu falei, não, ele falou, estou indo lá levar o dinheiro para meu pai. Eu falei, mas como assim? Ela falou, não, porque eu moro na casa dele e eu estou indo lá pagar o aluguel. Eu falei, rapaz, quando é que eu ia cobrar o aluguel da minha filha, rapaz? Quando é que eu ia cobrar o aluguel do meu filho? Como é que eu vou fazer uma maldade dessa? A Bíblia diz que eu tenho que juntar para o meu filho. Acabei com o sonho de um monte de pai no domingo à noite aí. No domingo à noite, teve uma hora que eu falei assim, né? Talvez seu filho é um mão de vaca. Eu vi um pai fazendo assim. Aí quando eu mostrei que quem tem que juntar o dinheiro não é o filho para o pai, é o pai para o filho, ele fez assim, ó. Desanimou. Irmão, como que eu vou cobrar? Eu falei, meu Deus. Eu saí dali, eu falei, meu Deus. Irmão, como que você faz isso com o teu filho? Como é que você cobra aluguel do teu filho? Precisa viver, pastor. Oxa, mas não tem um outro jeito de viver sem ter que tirar da boca do teu filho? Você não tinha que estar ajudando ele para ele ter uma vida melhor? Mas repito, cada um, não estou julgando não. Cada um faz o que quer da vida. O meu entendimento é outro. Está compreendendo, sim ou não? O meu entendimento é bíblico. E eu fico com ele. Deixa eu ler rápido, porque senão não vai dar. E no ano 36, no reinado de Asa, Baasa, rei de Judá, invadiu Judá e começou a cercar de muralha a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento de entrada que ia até Jerusalém. Segue. Por isso o rei Asa pegou a prata e o ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores a fim de que levasse para Damasco e desse ao rei Ben-Hadad, o inimigo
Ben-Hadad estava se unindo à tribo do norte para destruir Judá e Benjamim. Então, a situação estava complicada. E ele, qual era a ideia dele? A ideia dele era essa: vamos trazer o aliado da tribo do norte para ser nosso aliado. Está compreendendo ou não? Segue. Vamos ser aliados, como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. Quer dizer, estava lá os soldados de Ben-Hadad, protegendo o reinado de Israel, e os soldados de Israel atacando Judá e Benjamim. Ele falou, então, se eles tiram o apoio, os soldados vão ter que voltar para defender o país deles, e eu estou tranquilo, estou livre. Parecia uma estratégia boa, não parecia? Sim ou não? Segue. E o rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem a cidade de Israel. E eles conquistaram Ijon, Dan, Abemaiá e todas as cidades armazém territorial e do território de Naftali. Segue. Quando o rei Baasa soube o que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Segue. E o rei Asa mandou chamar todo o povo de Judá, e eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de Gabe e de Mispa. Segue. Por esse tempo, presta atenção nisso aqui agora, porque tudo parecia perfeito e normal e até uma estratégia maravilhosa, né? O cara foi inteligente, o cara foi sábio, o cara agora trouxe o aliado do inimigo para apoiar ele e ainda usou o material que estava sendo usado para oprimi-lo, ele usou esse material para se proteger. O cara foi animal, não foi? Não foi. Parece que sim, não foi. Há pensamentos que parecem bons, mas o final é morte. Por esse tempo, o profeta Anani foi falar com o rei Asa de Judá e disse, esse que foi o grande problema, o Senhor confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor seu Deus, e por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Segue. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia foram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? No entanto, preste atenção nisso, o Senhor confiou em Deus, o Senhor, e Ele lhe deu Por que ele teve a vitória? Porque a confiança dele estava em quem? Em Deus. Segue agora. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar força a todos os que são fiéis a Ele, com todo o coração. Você não está sozinho. Ele é justo. Ele fica vigiando o tempo todo. Quem tem um coração sincero e fiel a Ele. Para quê, pastor? Para dar força para a vitória. Para dar força em batalha. Para dar força para a conquista. Para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar força a todos os que são fiéis. E são fiéis a Ele com todo o coração. Desta vez, olha aí, o Senhor fez uma loucura. E por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Segue. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com corrente e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio. Ele enlouqueceu. Tem pessoas que o pastor fala algo, ela enlouquece.
ela se revolta contra ele. Só que ela torna prisioneira pessoas do seu próprio povo. Aí é filho que se torna perturbado, aí é filha que se torna perturbada, aí é casamento que acaba. Por quê? Porque ela se revoltou contra aquilo que o homem de Deus falou, ordenado pelo próprio Deus. Ele venceu contra os etíopes porque a confiança dele estava em Deus. Agora ele trouxe maldição sobre si porque ele confiou em Ben-Hadad, em vez de confiar em Deus. Do mesmo jeito que ele orou a Deus, para que Deus o livrasse do Etíope, ele deveria ter orado a Deus, para que Deus o livrasse do ataque de Judá. Irmão, nós temos que abrir o nosso entendimento. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. Se ele quer usar o reverendo Júnior, como eu falei, aleluia. Se quer usar a irmã Rosângela, aleluia. Quer usar o pastor David, aleluia. Quer usar a irmã, aleluia. Mas, quer usar o pastor, aleluia. Mas a minha confiança, ela permanece no Senhor. Eu posso mostrar gratidão. Deus usou ele para me socorrer. Posso mostrar gratidão e amor por ele. Puxa. Mas a minha confiança, o meu louvor, a minha adoração, é aquele que criou todas as coisas. Amém, pessoal? Que Deus possa falar mais do seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.